Eu tinha pensado em dois exemplos, vocês tinham colocado para mim dois exemplos que, ou três exemplos, eu acho que é melhor dar logo eles, que me fez, que seria dessa lógica do consumo. O primeiro exemplo é um desastre, é uma cena horrível. Os americanos têm na terça-feira ou na segunda-feira após o Halloween, o fim de semana de Halloween, você conhece? Acho que é Super Tuesday, alguma coisa assim. Tudo fica barato, ele faz uma liquidação radical. As pessoas saem da cidade do interior, vão para a cidade grande, fazem pressão nas grandes magazines. Eu acho que em 2008 eu não consegui achar o documento que eu cheguei, guardei essa notícia. Depois eu posso procurar, ver se eu consigo achar, porque eu fiquei procurando e não consegui, mas eu tenho certeza. Aconteceu a cena trágica. Uma dessas cadeias, tipo Walmart, demorou para abrir. Aí as pessoas forçaram a entrada como se fosse um jogo de futebol, decisão de final. Uma mulher foi atropelada, um guarda de segurança foi tentar proteger, ele morreu. Atropelado pela massa louca atrás do consumo. Para mim, isso vamos dizer assim, o mundo, tá certo? É uma lógica do indivíduo onde ele é dito goze, 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 seja feliz, porque a pessoa, você pode também dizer que essa lógica do consumo é também a lógica do direito à felicidade, que passa a marcar a nossa cultura. É claro que você adequa a felicidade, ou você identifica ser feliz com consumir. Essa é a primeira ideia. A primeira cena. A segunda cena, para mim, é a própria guerra do Iraque. A novidade que ela traz. Eu sei que também não é um caso bom, mas é que é interessante em outro sentido. A guerra sempre foi uma ocasião de sacrifício. O presidente pede à sua coletividade que todos se sacrifiquem. E todos se sacrificam significava: o exército era feito de civis, que você podia ser sorteado, e quem não entrava no esforço de guerra, quem não era mandado para o fronte, aceitava aumento de impostos, trabalhava para segurar, etc. O que fez o Bush nessa guerra? Depois da guerra do Vietnã, primeira não está dando certo. Faz um exército só de voluntários, reduz as taxas, os impostos, e diz aos americanos: consumam. O que vocês podem fazer como esforço de guerra é sair consumindo. Por que isso é interessante? Certo? É só para observar como que aquilo que antes era ocasião de sacrifício, hoje não é mais, para um presidente ter legitimidade, não é mais ocasião de... Não haveria sacrifício nenhum, por isso que não pode nem haver morte, os mortos não são mortos, não são mostrados, os mortos norte-americanos não foram mostrados, então não tem sacrifício nenhum, só tem ocasião de gozar, mesmo na guerra. Qual é o terceiro exemplo? É esse aqui. O sentido novo da casa, só para também ter uma ideia de que a casa ela tem uma dimensão temporal, ou sempre teve. Ela teve uma primeira dimensão de cidadania, anteriormente para você ser um cidadão na Inglaterra, você tinha que ter, quando começou a coisa da democracia, você tinha que ter uma propriedade. A casa primeiro era garantia de cidadania e depois era garantia de segurança. Então a casa é uma espécie de continuidade entre presente e futuro, é o que te dá reserva em relação às intempéries, às vicissitudes do destino, do acaso. O que houve nessa crise agora norte-americana, absolutamente fascinante, eu estou falando dos Estados Unidos, mas porque isso é globalizado, e isso é um ponto importante para a discussão ecológica, as pessoas compravam uma casa a crédito, não para que elas tivessem alguma reserva em relação ao futuro, porque logo depois elas faziam uma segunda hipoteca, hipotecavam a casa para ter dinheiro para sair comprando coisa. Ou seja, a casa não é mais ocasião de você se precaver do futuro incerto. A casa é a ocasião que você tem um ativo para você sair gozando. Então, é absolutamente enlouquecedor. Por isso também o preço das casas, como ficava tendo compra e venda o tempo todo, isso levou à crise do mercado imobiliário.